Podcast incrível aqui. Vamos lá, pessoal. Estou muito feliz, muito grato a Deus por esse dia incrível. Hoje, para mim, está sendo um momento de realização, um momento ímpar, um momento onde eu vejo assim que cada trajetória dessa jornada que nós seguimos vale muito a pena. Estamos lançando, inaugurando aqui o Pod Ricas. É isso mesmo! Uhul! Pod Ricas vai começar aí um projeto incrível para empresários, empreendedores, mulheres, homens que querem desbravar no meio desse processo digital, trazendo muito conteúdo, muito método de aplicação, muita inteligência para que você possa realmente aí ter algo incrível que é o seu resultado. E hoje não poderia ser melhor para entrevistar essa mulher. Essa mulher, ela é incrível. Ela é mãe de 2 filhos, ela é empresária, ela é especialista em posicionamentos de marca, principalmente com os 12 arquétipos de marca. E hoje nós iremos entrevistar a Ari Costa. Ari Costa, seja muito bem-vinda. Obrigada! Conta um pouquinho aí sobre você, para a gente conhecer um pouco melhor. Certo. Eu sou Ari Costa, sou especialista na área da beleza e fui me desenvolvendo para posicionamento de marca. E sou agora uma mentora de profissionais que querem se posicionar melhor, querem se conhecer melhor, vender mais através dos arquétipos de marca. Então é o que nós estamos trabalhando hoje em cima das profissionais, empreendedoras, mulheres que querem se posicionar melhor, vender mais, atingir o cliente certo através dos arquétipos de marca. Conforme nós estávamos conversando aqui, Ari, nós falamos sobre um tema que é muito relevante hoje para as pessoas. E para mim, porque eu quero aprender hoje com você. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais o que é o poder da primeira impressão alinhado aos arquétipos de marca, alinhado à sua história. Como que você conseguiria magnetizar isso para nós através desse tema, o poder da primeira impressão? Essa pergunta é muito importante, William, porque muitas vezes a gente acaba não dando importância para o primeiro contato com o cliente ou para o primeiro contato com outras pessoas. E antes da gente abrir a boca, a pessoa tem uma impressão sobre nós em 3 segundos. Então é muito rápido. Antes de você falar, oi, eu sou o William, a pessoa já modulou uma mensagem sobre você, que seria a nossa mensagem não verbal. Então, essa mensagem ela é muito importante para você validar o que você vai falar após. Então, se você vende algo, se você representa algo, você tem que estar, na verdade, mostrando através da sua imagem antes de você falar. E aí, quando nós alinhamos com os arquétipos de marca, fica muito mais intencional. Porque temos 12 arquétipos de marca, que é alinhado com a personalidade da pessoa. A pessoa, ela consegue validar muito mais esse jeito dela, o estilo dela, porque às vezes ela se sente um patinho, né? Fora da água, sabe? Um peixinho fora da água. Sim. Ela se sente dessa forma porque ela ainda não se encontrou. E quando ela entende quem ela é, a personalidade dela e alinha com os arquétipos, ela tem muito mais possibilidades de atingir uma venda mais eficaz, de fidelizar esse cliente e de ser quem ela é. Tá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como você conseguiu, na sua história ou na sua trajetória, conectar com essa ideia? Aonde você percebeu o poder da primeira impressão na sua trajetória de vida, no seu case de sucesso, nessa construção dessa empresária que você se tornou hoje, né, nesse caso, né? Certo. Como eu falei no começo, eu sou da área da beleza. E dentro do meu espaço, eu conseguia perceber que eu já tinha muita técnica, eu já sabia fazer muito bem o que eu fazia. E eu tinha grandes dificuldades de conseguir validar o meu valor. As pessoas só viam até mim quando o meu valor estava em promoção, quando eu fazia desconto, fazia eventos com valor agregado L mais uma. E eu não conseguia validar aquele formato de trabalho. E fazendo pesquisas na Redondeza, eu vi que tinha concorrentes que sabiam bem menos que eu e conseguiam cobrar mais alto que eu. Então, aí eu pensei, alguma coisa está errada. Porque se eu sei fazer bem feito, as clientes gostam do meu resultado, só que o meu cliente não consegue ver isso antes de eu falar, ele só consegue depois que eu tenho o resultado, tem alguma coisa errada. E foi aí que eu fui estudar. Estudei, pesquisei e vi a importância da primeira impressão. Então, por isso que o não verbal ele é tão importante quanto o seu verbal. O seu verbal ele só vai validar
o seu não verbal. Então, quando a pessoa ela tem uma primeira impressão de impacto, ela não vai questionar o seu valor, ela não vai se impor sobre o que você vai oferecer para ela. E eu percebi isso atuando, né? Atendendo pessoas, tendo contato e vendo a dificuldade que estava sendo de fazer uma venda eficaz. Então você conseguiu associar ali até mesmo a importância de colocar um valor devido em cima de um projeto, seja ele um produto ou serviço, onde você estava naquele momento, e para agregar aquele valor, você começou a associar que a sua imagem não estava condizente com o que você queria passar para aquela pessoa. E aí você, poxa, achava assim, cara, eu não consigo cobrar algo porque não me sinto capaz. Sim. Eu não sei se você conhece outras pessoas da área da beleza. Isso. Mas a gente tem um case que a área da beleza, quando a pessoa vai empreender, ela sai do CLT, ela, eu vou fazer um curso para poder trabalhar no horário que eu quero, para ter minha liberdade. Certo. E aí ela vai e faz um curso lá de cílios, de sobrancelhas, de maquiagem, para trabalhar em casa, para adequar com a maternidade. Só que aí ela acha que empreender é você ir de qualquer jeito. Então, muitas vezes elas vão trabalhar de chinelo, de legging, de roupa de academia, com roupas que não são pro lado profissional. E antes de eu ir para a área da beleza, eu já tinha trabalhado na área administrativa, né? Eu vim da área administrativa e lá a gente tinha um modo de se vestir, né? A área administrativa você tem que ir mais formal, mais adequado àquele ambiente. E eu percebi que dentro de salão de beleza, de estética, não tinha esse jeito de se trabalhar. Você ia do jeito que você quisesse. Você ia do formato que você quisesse. Sim. E foi aí que a gente começou a implementar uniforme dentro do meu espaço, alguns acessórios, adereços que iam fazer diferença na hora que o cliente visse nós, né? Sim. Mas mesmo assim, ainda tinha uma dificuldade, porque as pessoas que estavam na minha equipe, elas não entendiam a importância disso. E não adianta, se você tem uma equipe, e isso é muito importante, a sua equipe também é o seu reflexo. Passa assim uma visão, porque me deixou curioso agora, para entender. Essa parte de as pessoas, os colaboradores ali, as profissionais que estavam com você, não aderirem ou não entenderem esse ponto que você trouxe aqui. Você, assim, tem alguma coisa relacionado ao que poderia ser? Elas não estavam na visão, elas não tinham conhecimento? O que você acredita aqui nesse ponto que você tentava passar uma visão e elas não entendiam num certo ponto até que você conseguiu essa virada de chave para fazer elas entenderem? O meu maior problema na comunicação dentro do meu espaço é que eu era, no caso, a filha da dona. Então, elas acabavam que não me levavam a sério. Elas achavam que eu estava num posicionamento lá dentro porque eu era filha da dona. E, na verdade, não. Eu também era dona tanto quanto. Sim. E eu que vim com esse formato de trabalho. E outra coisa é que eu não também me mostrava uma pessoa com autoridade dentro do meu espaço. Então, hoje eu sei eu sei o que eu ocupo ali dentro, eu sei aonde eu posso pisar e aonde eu não posso pisar, respeitando as pessoas. E quando eu não tinha esse conhecimento, até por isso que é muito importante nós, como empreendedores e líderes de equipe, entender primeiro de pessoas. Porque é as pessoas que vão fazer gerir o seu negócio. Então, você precisa entender como que você conversa, como você motiva. A pessoa não vai ser motivada pelo seu sonho, ela vai ser motivada pelo sonho dela. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. A pessoa não vai ser motivada pelo seu sonho, e sim pelo sonho dela. Fala um pouco mais sobre isso. Isso aqui pegou. Sim, o empreendedor, ele tem vontade de crescer. Ele tem vontade de ter uma empresa grande, de ter equipes grandes, de alcançar outras coisas até no pessoal dele. Conquistar uma casa, um carro melhor e viajar. E ele acha que as pessoas que estão ao redor dele, muitas vezes, querem as mesmas coisas que ele. E não, cada um tem a sua realidade. Pode ser que hoje você já tenha uma casa, um carro, já é casado, mas tem outras pessoas que estão ao seu redor que o sonho dela é, às vezes, ir no shopping e comprar uma roupa pro filho, que hoje ela não tem condições. Sim. Então, o sonho dela é trabalhar para isso. Entendi. E o seu sonho não é para trabalhar, para viajar para fora, por exemplo. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem a sua visão, a sua realidade. Então, você tem que saber qual que é o sonho do seu funcionário ou do seu parceiro e trabalhar em cima desse sonho, porque é isso que vai motivar ele. Maravilha. E aplicando o poder da primeira impressão, se a gente pudesse falar de um processo da sua trajetória, essa sua história que você está contando desde quando você tinha
essa descoberta, que você entrou nesse ramo, que você trouxe toda essa expertise, que você foi se descobrindo ali ao longo desse processo, pelo que eu estou entendendo ali, descobrindo o poder da primeira impressão. E nós falamos até aqui internamente sobre os processos, né? Sobre as partes ali que você foi vendo que precisaria ter um posicionamento para se destacar nesse mercado que é tão competitivo. Eu Sim. gostaria que você pudesse falar sobre esse processo do poder da primeira impressão nas mídias sociais. Qual é a sua visão de como que as pessoas devem se portar, se mostrar para trazer essa autoridade para nós? Sim, ótima pergunta. Quando nós vamos empreender, principalmente na área da beleza, e se o salão é de bairro principalmente, as pessoas não têm essa visão. Pode ser que nessa geração que está vindo, agora sim, porque é uma geração muito mais digital. Mas da geração que eu vim, não. E da geração que era da minha mãe também não. Então, os salões de bairro, eles não tinham essa realidade de ter que ter um Instagram, um Facebook, um WhatsApp. Era muito tudo no papel. Indicação, lugar Sim, físico, era a pessoa passou na rua, gostou, entra no seu salão. E hoje já não é mais assim, o tanto famoso que panfletagem ali, né? sim, hoje já não se trabalha mais dessa forma. Então, se você não tá na avenida principal, que é a rede social, você não tá em lugar nenhum, você precisa estar. E é difícil ainda entrar na cabeça de algumas empreendedoras, sabe? Principalmente se elas são um pouco mais velhas, porque aí elas têm esse preconceito, falam que é difícil mexer no aplicativo, tem toda esse redemoinho que elas acabam colocando como desculpa, na verdade, né? E uma coisa que eu sempre falo também é que a internet, ela não dá trabalho, ela é o nosso trabalho. A gente tem que ter tempo para mexer nela, porque se você não tá lá, você não tá em lugar nenhum. Então você tem que ter tempo para poder mexer nela. E se você não sabe, delega para alguém também. Então, assim, tem Exatamente. várias formas de você conseguir estar lá. Se você não consegue, então delegue a alguém. A internet, as mídias digitais, foi o que, na verdade, me abriu muito a mente. Porque eu não tinha pessoas como referência perto de mim, só tinha minha mãe, eu empreendia com ela. Só que ela também não mexia na rede social, naquela época também não tinha. Eu tô na área faz 12 anos, vai fazer 12 anos. Então, o Instagram começou bem quando eu comecei a empreender, foi quando começou Facebook, Instagram. E começou na parte de profissional, né? Porque antes era mais, eu vou ter meu amigo aqui, vou conversar com a minha amiga. Então, não tinha muito essa parte profissional. Hoje é muito mais fácil para a gente ter essa divulgação na internet. Então, o digital ele foi crucial para eu me posicionar. Dava vergonha de gravar vídeo, de se expor, dava vergonha, e é o que a maioria fala, tenho vergonha de gravar, mas tem que gravar, porque se você não expor, você não consegue gerar autoridade, que é um dos pilares para você conseguir ter posicionamento na cabeça do cliente. Tem um negócio muito interessante, é uma frase que é muito real. Tem as pessoas, ela tem aquela pessoa que ela domina o assunto e tem a pessoa mais nova que está se formando. Ou seja, não adianta ser, tem que parecer ser também. Lógico, aqui a gente entra num adendo, né, Ari? Pegando esse gancho que você está falando sobre o poder da primeira impressão nas mídias sociais. Eu tenho uma ideia, por exemplo, se a gente pegar um nutricionista ali, pega esse nutricionista, ele é um cara, tem 20 anos de experiência. E aí sei lá, pode ser uma moça que está se formando, ou até um rapaz que está se formando ali, se formou, fez uma pós, enfim, um cara ficou realmente expert ali em nutrição. Ele vai passar sobre, esse doutor de 20 anos, ele tem a sua ideia, né, de negócio, como que funciona para o emagrecimento, ele vai te dar vários pontos. Só que essa menina nova, é o que eu tô querendo dizer para as pessoas sobre ser e parecer ser. Ela também conhece. Talvez ela não tenha a experiência do rapaz de 20 anos, desse doutor. Só Uhum. que como ela sabe do poder do digital, do poder da influência que você tem de estar nessa avenida que você falou, ela consegue trazer, por exemplo, 5 passos que eu testei para validar como que eu consegui emagrecer, mesmo comendo um pedaço de pizza, mesmo eu comendo um chocolate. Então, as pessoas realmente, se eu pudesse dar uma mensagem para você que está nos vendo aqui, não adianta só ser, você precisa parecer ser, mas o parecer ser com excelência, sabendo que você vai buscar ali um conhecimento e trazer a sua verdade para as redes sociais, que eu acredito que é isso que vai dar o poder para ela Sim.
trazer a sua essência. Nós falamos também, Ari, tem mais algum ponto para colocar na Deixa eu só digital? completar o que você está falando. É muito incrível isso, porque os profissionais mais velhos, muitos ainda não se aderiram à internet, né? Ou então contratam uma empresa de marketing para poder fazer isso. E eles não se posicionam na internet, eles só ficam colocando fotos às vezes, de procedimento, alguma dica, mas ele mesmo não vai lá e não abre a boca. Dá sua visão, sua opinião. Sim. E nós, como clientes, a gente quer um profissional, você vai entregar a sua saúde, a sua vida, seja o que for, na vida de um profissional que você confia. E você só vai confiar com ele abrindo a boca. Porque você precisa ter a conexão. É uma das coisas que o arquétipo trabalha, personalidade e conexão. A conexão, ela vem através de você estar mostrando para o outro que você se importa e o outro vai entender aquilo como uma mensagem. Então, ele vai se conectar com você porque ele é parecido com você, ou seja, ele é parecido com a sua mensagem. Legal. E aí, você consegue atrair esse cliente mais fácil. Então, o que acontece muito é isso. Os profissionais têm vergonha, às vezes, de gravar vídeo, ou então não tem esse conhecimento, já tenho 30 anos na área, não preciso gravar vídeo. E precisa. Porque você precisa colocar a sua experiência pra fora. E é o que muito acontece. Eu, pelo menos, eu tive um neném agora faz 4 meses. Eu tô aprendendo muito assistindo vídeos. Porque por mais que eu já fui mãe, não é igual, você esquece. Então tem muitas coisas que você vai relembrando de profissionais, pediatra, que eles vão fazer vídeo e vão te dando dicas ali, como colocar para rotar, como que você prepara a mamadeira, e aí vai. Então são coisas simples que nós, como clientes, às vezes você não sabe como é que faz. E você, há 30 anos na área, você acha que é algo muito fácil, só que na verdade não, o seu cliente quer saber como é que faz. Se você pudesse dar aí um conselho a nível de teste que você já fez mesmo, essa virada de chave, eu até anotei aqui, ó, virada de chave, a sua virada de chave foi ter esse ponto de entrar aí. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas que ainda não entraram, Ari, para mídia social, para as redes sociais, para esse mundo digital, essa avenida, para essa ideia do poder dessa primeira impressão, o que você poderia falar para essa pessoa? O mais importante é ela acreditar nela. Nós temos um sabotador que você quer estudar muito, estudar e acha que nunca está preparado. E o mais importante é você acreditar em você. Você acreditar que você pode, sim, alcançar pessoas que ainda estão no nível 0. Por mais que você saiba pouco, você sabe alguma coisa. E tem pessoas que ainda estão no nível 0, precisam avançar. E a virada de chave foi, eu preciso falar, porque se eu não falar e não me mostrar, que nem você falou, eu ser antes de parecer ser, se eu não me mostrar, eu não vou conseguir atingir os clientes que eu quero. Perfeito. E eu não queria empreender somente para... só quero trabalhar. Não, eu queria empreender porque era algo motivador para mim. Trabalhar na área da beleza, trabalhar com mulheres, trabalhar alcançando essa felicidade para elas, porque é gostoso, elas saem felizes do atendimento. Você conseguir ajudar empresárias que estão há anos. Eu tenho mentoradas que são muito mais velhas que eu, teriam idade de ser minha avó, e elas vêm aprender comigo. Mas por quê? Porque eu abri a boca e comecei a falar. Então, sim, dá vergonha, você fica colocando obstáculos na frente, mas a virada de chave é você realmente ligar a câmera e começar a gravar. E foi isso que... Quando eu comecei a gravar e eu vi que deu resultado, eu falei, então o caminho é esse. É tão interessante esse ponto, porque as pessoas acreditam que é tudo... um mar de rosas, é tudo 100% desse jeito que nós estamos aqui, mas existe um backstage, existe um por trás, existe o bastidor, que nós também passamos pelo bastidor. Sim. Nós temos que vencer os medos, às vezes aquela ansiedade de fazer, porque assim, as pessoas, tem pessoas que não têm medo, mas ela diz que não tem medo porque não tem o novo. Tudo que é novo nas nossas vidas, e é o que você trouxe, essa essência, tudo que é novo dá medo. Sim. E o medo só é vencido se você batalha com ele, se você coloca à prova que você é capaz. Então, se eu pudesse aqui dizer disso tudo que você falou, a virada de chave que a Ari trouxe aí seja você, tenha coragem, avance, porque você tem um backstage, você é bastidor, mas você pode se mostrar perante aí a sociedade. Certo, Ari? Certo. E dentro desse ponto do poder da primeira impressão, nós temos a comunicação. Eu amo a comunicação, eu acredito que eu nasci para falar com pessoas e eu queria que você falasse um pouco mais sobre o poder da influência dessa parte da impressão com a comunicação
na sua história, na sua essência ali, dessa trajetória que você está me contando hoje? Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vai comprar algo, você consegue fazer só gestos para comprar? Na internet, você consegue fazer só gestos para comprar? Negativo. Você precisa ir ali e ter uma ação para digitar, não é? Exatamente. Se você vai na loja presencial, a mesma coisa. Você precisa ter uma ação que é abrir a boca e falar o que você precisa, né? Então, a ação, ela vem pela comunicação. A comunicação, ela é tão importante quanto a venda, na verdade, tudo. Porque se você não melhora a sua comunicação, você não consegue atingir quem você quer. Só que as pessoas acabam se comunicando, achando, principalmente quando você está empreendendo, você acha que o seu cliente é o seu amigo. E aí você acaba se comunicando como se fosse realmente um amigo e o cliente não consegue ver você como líder sobre a vida dele. E o cliente, ele tem que ver você como uma pessoa com autoridade. E só vai ver você mostrando a sua comunicação muito eficaz, mostrando o seu conhecimento. Por isso que é importante a gente entender que com quem eu falo, quando eu empreendo, o meu empreendimento não é o meu quintal, já começa por aí. Então eu tenho que saber o que eu vou fazer ali e quem que eu quero atingir. A partir desse momento, a minha comunicação ela é direcionada para essas pessoas. Então eu não posso chamar o meu cliente de amigo. Eu sei que vão falar um monte de coisa agora. Mas eu não posso chamar o meu cliente de amigo, de flor, de apelidos, de nomenclaturas fofinhas. Porque senão ele não vai te reconhecer como autoridade sobre a vida dele. Então você precisa sim ter respeito na hora que você vai conversar com ele. Se é alguém que você já tem intimidade, aí é uma outra história. Mas a primeira impressão, a partir do momento que você chama a pessoa pelo nome, que também é muito importante você conversar pelo nome e não pelo apelido, você começa a trazer essa pessoa para mostrar para ela que você a respeita. E essa comunicação, ela fica muito mais assertiva, porque ela te vê como autoridade a partir do momento que você começa a conversar num formato de respeitoso, num formato mais respeitoso com ela. Então, por exemplo, se você chama, a pessoa ela chama Beatriz. E aí, na hora que ela entra no seu ambiente de trabalho, você fala, oi Bia, tudo bem? E aí dá um abraço nela. Pode ser que ela leve para um lado mais, ai, nossa, que profissional legal, se conectar com você, pode, mas 90% dos casos não. Ela vai falar, nossa, o que essa menina tá me chamando de Bia? Eu nem dei intimidade para ela, eu não a conheço. Então, nós temos que saber onde é o nosso lugar e a comunicação ser eficaz ao ponto de você entender que ali é o seu trabalho. E quando você vai pro digital, é a mesma coisa, você não fingir ser algo que você não é, você ser o mais natural que você puder, porque quando a pessoa te vê no presencial, ela vê que você não ficou forjando ser algo que você não é. Exatamente. Não tem uma máscara. Você tem alguma orientação, assim, por exemplo, se eu falar assim, Ari, eu queria melhorar a minha impressão com a comunicação, o que você poderia me dar como um insight para eu colocar em prática, para que a gente possa entender mais como que você transformou isso? Você teria alguma coisa para me falar nesse sentido? Olha, eu posso indicar um livro? Por favor. Tem um livro que ele chama Como Convencer uma Pessoa em 90 Segundos. Muito bom. Que eu ganhei de uma pessoa muito especial. Foi um livro que foi um divisor de águas. Eu já li ele 2 vezes, estou indo para a terceira, porque ele realmente faz muita diferença. Ele tem insights de comunicação, insights de primeira impressão, então você vai conseguir sair dali um profissional muito mais completo, com informações que são vividas no dia a dia. Ele dá exemplos que é muito importante. Um exemplo que ele dá, que seria você ter essa primeira impressão validada antes de você falar, é você chegar e a sua postura ser uma postura feliz, não ser uma postura cabisbaixa, você triste, falando baixo, você estar feliz com a sua postura, então ter linhas elevadas, postura ereta, você estar reto, né, um sorrisinho, não precisa andar sorrindo para todo mundo, mas aqui no cantinho da boca um sorriso, porque isso, a pessoa ela vai sentindo isso, e você fica uma pessoa muito mais com uma harmonia, a pessoa sente uma harmonia em você, ela sente felicidade em você, e quem que não quer se conectar com uma pessoa feliz? Sim. É muito bom, eu tô aprendendo muito, eu espero que você que tá aí participando desse podcast esteja, assim, aproveitando cada insight. Nós estamos nessa jornada aqui, nesse processo da Ari Costa, já falamos da primeira impressão, o poder da primeira impressão nas mídias, na comunicação, e nós vamos entrar para esse ponto agora, que é um dos pontos que eu mais gosto também, que é
o network e a rede de contatos. Mas eu só queria dar um adendo, Ari, na comunicação, que foi algo que eu aprendi na escola e aprendi lendo livros também em pesquisa. Existe uma forma muito boa de você saber sobre a comunicação e eu levo isso para minha vida. Será que eu estou sendo um excelente comunicador? Então, o meu parâmetro existe uma lei chamada a lei, né, da comunicação, e essa lei da comunicação existem 3 pilares básicos, que é o emissor, o receptor e a mensagem. Então, nós somos o emissor, a pessoa que vai transmitir algo. Existe essa mensagem, que é o que a gente fala para essa outra pessoa, e esse receptor quem a recebe. E nós precisamos julgar se aquilo que nós estamos falando para nossa audiência, seja onde for, até mesmo dentro de casa com a nossa esposa, com o seu esposo, com o filho, se a sua comunicação ela realmente alcançou a mensagem que você queria transmitir. É muito parecido como você tem uma internet em casa e ela teve uma ruptura, sei lá, na matriz aconteceu algum problema. Então você fica sem sinal. Sim. Então quando nós não sabemos nos comunicar bem entre eu que sou emissor e você que é a receptora dessa mensagem, nós temos os chamados ruídos. Então eu aprendi que é muito bom nessa variante entre emissor, receptor e a mensagem que está no meio, você passar de uma forma bem clara, bem dentro de uma comunicação eficaz para realmente atingir aquilo que você deseja. Você concorda? Uma coisa muito importante que eu lembrei agora é que geralmente a gente trata o outro, geralmente não, falam que nós devemos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado, mas isso é uma grande farsa. Você tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Boa. Então, na comunicação é a mesma coisa, que nem você é mais expansivo. Se eu chego pra você, oi, William, tá bom. O que você vende? Levanta essa moral, mulher, pelo amor de Deus. Você vai ficar agoniado. Traz vida pra esse lugar. Exatamente. Então, nós temos que conversar com o outro, tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, antes de você fechar qualquer contrato, qualquer parceria, é importante você conhecer de quem você vai... conhecer antes, né? Quem que você vai estar ali próximo para você conseguir tratar ele do jeito que ele gostaria de ser tratado. Como ele te trata, ou como ele trata outras pessoas, você tem que começar a tratar ele dessa forma. Então, se a pessoa é mais quietinha, você não vai chegar expansiva. Exatamente. Porque senão você vai assustar. Então, você tem que, sim, tratar o outro como você gostaria, como ele gostaria de ser tratado. Maravilha. E o poder da primeira impressão, porque eu vejo que você sempre está em movimento. Daqui a pouco a gente vai discutir algumas coisas e eu acredito que estamos caminhando para isso. Porque esse assunto de agora é o networking, rede de contatos. Eu sou apaixonado por pessoas e como que eu gosto de me conectar com pessoas, mas no sentido assim, pelo menos para mim, Ari, eu quero ver a sua versão, a sua visão desse poder aí de como que você chegou aos networks, dessa rede de contatos. Mas eu tenho uma linha de raciocínio e eu penso que eu só sou interessante para uma pessoa se também ela for interessante para mim. Mas a primeira vertente que eu tenho eu preciso ser interessante para essa pessoa. Principalmente se ela tem um status, um nível que você quer chegar, você vê uma barreira, mas você fala, cara, eu sou fã daquela pessoa. Como que eu vou chegar até ela? Como que eu me conecto com ela? Então eu acredito muito que se você quiser tê-la na sua rede de contatos, você vai ter que primeiro ser interessante, ao ponto dela ver um diferencial também. Sim. Cara, esse cara tem algo diferente. E aí sim, o relacionamento pode traçar ali, fluir, mas óbvio, isso é só uma vertente, é uma visão, não é uma verdade que é única ali. Mas eu queria ouvir aí um pouquinho você sobre essa rede de contatos, como que hoje você chegou a esse nível de rede de contatos que você tem hoje, o que que eles impactam hoje na sua vida, e quem são essas pessoas, que é muito importante saber. Eita! O network foi o que transformou minha carreira. Por mais que eu tinha toda uma técnica envolvida, já tinha passado por vários cursos de desenvolvimento pessoal também, a partir do momento que eu comecei a me mostrar, pessoas começaram a me ver, né? Então, pessoas muito influentes na área começou a me enxergar. E como que eu fiz para participar? Um exemplo é hoje da equipe de uma pessoa, né? Que é muito influente na área. Então, é que nem você falou, você precisa ser benéfico para aquela pessoa, para ela querer te ter ali perto. Para ela. Como que eu faço o meu network? Eu, primeiro, na verdade, eu gosto de ouvir.
né? Eu não gosto de chegar falando. É muito difícil eu chegar falando. Eu sou muito na minha, eu sou mais quieta. E aí eu ouço e depois que eu começo toda a minha ação. Porque eu gosto de me mostrar presente para aquela pessoa. Então, com o que eu posso agregar para ela? O que eu posso ajudar para ela? Porque conhecimento eu tenho. Então, mão na massa eu coloco. Então, o que eu posso ser útil para aquela pessoa? E é aí que eu vou pesquisar. Eu vou ver no que ela tem um déficit que eu posso me mostrar presente para ela. E aí eu me coloco à disposição. E geralmente elas topam. E é nesse momento que você consegue converter ali para, de repente, uma amizade ou outros negócios. Você se mostrar presente para a pessoa. Calma, espera que agora você deu aquela explodida na nossa mente aqui. Peraí, vamos voltar lá. Então quer dizer que eu tendo uma pessoa que eu admiro, certo? Certo. Eu tenho que, antes de ter o contato com essa pessoa, eu preciso analisá-la e principalmente ver o que ela tá deixando de fazer ali, Sim. tá deixando dinheiro na mesa ou tá deixando de colocar algo em prática para ter mais resultado, seja no que for, financeiro, de qualquer forma. Você tá me dizendo que você analisa, você se conecta com uma pessoa que você quer, ao analisar essa pessoa e você ver uma oportunidade, e é nessa oportunidade que você se apresenta para essa pessoa com uma solução. Sim. Seria mais ou menos isso? Isso. Então isso explodiu minha cabeça, gente. Isso aqui já valeu aqui cada segundo de te ouvir, porque faz todo sentido. E muitas vezes... Faz muito sentido. Então, e muitas vezes elas acabam até nem aceitando. Porque é difícil hoje você ter uma pessoa que quer te ajudar do nada. A gente fica com o pé meio atrás, né? No mundo que nós vivemos hoje, as pessoas são muito mais maldosas. Exato. E, na verdade, só querem se aproveitar. E eu não, eu quero agregar, eu quero participar, eu quero estar perto, eu quero aprender. Porque muitas delas são mais velhas que eu. Então, eu quero aprender com elas, eu quero sugar o máximo que eu puder e agregar para ela também. Então, eu mostrando que eu estou ali disponível, demora um pouco para ela compreender essa atmosfera, né? Mas compreende e com a nossa verdade, com a nossa personalidade, sendo muito intencional no que a gente faz, a gente consegue, sim, gerar um network muito, muito mais eficaz. Porque aí a pessoa vai lembrar de você em todos os momentos. Sim, maravilha. Que ótimo. Ouvir você falar sobre network, rede de contato. Eu me lembro, Ari, contando um pouco assim, como que eu era e como que eu fui transformando a minha vida com contatos com pessoas que eu queria. Hoje eu descobri um talento natural. Sim. Que o talento natural é conversar com pessoas, é falar, é me expressar, e isso tem ajudado e ajuda muito. Então eu falo assim para as pessoas que se você quer também ter uma rede de contatos, você precisa ir para um nível de estudo também, procurar ser interessante para aquela pessoa até a nível técnico, Sim. mas também a nível de relacionamento. Então, é até uma ideia que daqui a pouco nós vamos falar também, mas quando você tem essa vertente ali de se conhecer e também trazer algo novo para uma pessoa, você se torna interessante para ela e o relacionamento. Então, eu falo para você, estuda técnica, oratória, saiba falar com pessoas, não tenha vergonha, treine, existem muitos meios para você fazer isso e eu acredito que isso é muito importante, que cai justamente por um outro nível aqui do processo, que é o estudo, Ari. Eu queria que você me falasse assim, como... Porque eu te conheço, eu sei da sua trajetória, você está contando aqui, abrindo seu coração para nós, e eu sei que você é fera, principalmente em posicionamento de marca. E falar em estudo é falar em treinamento, é falar em investimento, é falar em doar tempo, selecionar um mentor, de repente, para trazer para sua vida. Como que você entrou para essa ideia do poder da primeira impressão com os 12 arquétipos de marca? Como que você trouxe isso para sua vida empreendedora através dos estudos? É uma curiosidade, né? Isso. Geralmente as pessoas não me perguntam isso. O posicionamento, ele fez muito sentido para mim, né? O que seria o posicionamento? É a posição que você ocupa na cabeça do cliente. Então, eu fiquei pensando, né? Qual que será que é a minha posição? Será que é a primeira, que é a segunda, que é a terceira? E eu queria ocupar a primeira. E a partir disso, eu fui pesquisar. E aí eu achava, né, no início, que seria interessante eu me desenvolver mais como empresária. Então, eu fui mais atrás de tecnologia, de administração. Eu não fui atrás de me desenvolver mesmo como marca pessoal.
Mas aí, nesses estudos, você vai fazendo seus collabs, né? Nessas formações que você participa, você vai fazendo collab. E aí você vai vendo o quanto as pessoas são influentes. E qual que é o posicionamento seu na cabeça do cliente? E quando eu entendi que posicionamento alinhado aos arquétipos, que foi quando surgiu após os estudos, eu falei, meu, isso daqui tem muito potencial. Porque é você ser intencional ao máximo em tudo que você usa, em tudo, gente. Aqui, ó, seria essa caneca, roupa, acessórios, cabelos, palavras, tudo muito intencional. E a partir do momento que você entende que é validado a partir de estudos mesmo, porque tem pesquisas que falam sobre isso, sobre o poder da primeira impressão. 93% da nossa comunicação, William, é não verbal. 93%. É muita coisa. Então é muito grande. Então apenas 7% é o que eu falo. Então não adianta só eu ficar... Lógico que é importante. 93% é daquilo que você mostra. Sim. Antes mesmo de você pronunciar algo. Sim. É o jeito que você anda, o jeito que você gesticula, antes de você abrir a boca. E só 7% é o que você fala. Então não adianta só a gente querer ficar falando, convencer. Lembra que atitudes influenciam? Sim. Muito mais do que palavras. Então o estudo ele traz isso pra você, ele traz uma liberdade. E quando eu entendi isso, foi quando eu falei, eu preciso trazer isso pra mim e colocar pra fora, colocar pra frente. Porque eu já dava aula na área da beleza, só que as meninas, elas não sabiam se posicionar, elas não sabiam vender. O posicionar que eu falo é vender o seu produto, porque você é a porta de entrada do produto que você vende, não adianta. Então, se você não tá adequada com o que você vende, você não vai conseguir vender. E se vender, vai ser aqueles clientes muito chatos, que chega a ficar pedindo desconto, não dá valor pra você, nem quer te ouvir. Você já teve essas pessoas que você vai pra conversar, a pessoa fica te esnobando? Muito. Porque você estava sem posicionamento. Sim. Então, o posicionamento, ele traz mais autoridade pra gente. Então, é isso que é importante, você entender disso. E quando eu trouxe isso para minhas aulas, de eu falar para elas, olha, vocês precisam se vestir adequada, atender o cliente bem, e algumas dicas que são simples do dia a dia, começou a fazer mais diferença. E aí eu fui pesquisar mais, estudar mais, e realmente tem um grande potencial quando você sabe quem é você. Porque muitas também ficam copiando o concorrente. Muitas pessoas copiam as outras, e aí elas acabam mudando voz, mudando até o jeito que sorri, porque quer ser igual a outras pessoas. E isso é ruim, porque você perde sua personalidade. Então, o mais importante é você ter a sua personalidade. Lembra que eu falei que as pessoas, elas se conectam porque elas querem pessoas parecidas. Então, se você falar algo que é parecido com o que ela pensa, ela vai se conectar com você. Sim. Então, se você não falar, não se mostrar e não tiver essa consciência de que você precisa ser antes de parecer, você não vai conseguir atrair o cliente que você quer. Sim, concordo. E um dos gatilhos é que muitas empresas lançadoras de negócio, ou você vai fazer um lançamento de um produto digital, ou você vai estar à frente de algum processo, o gatilho que você tem ali é justamente do pertencimento. É um dos gatilhos mais utilizados para quem quer uma comunidade, criar uma comunidade. Por quê? Só pertence a algo ou a alguma coisa se você realmente faz aquilo como um valor. Ou seja, como que eu vou seguir hoje, como que eu sigo a Ari Costa na internet? Porque eu me conecto com ela. Ela tem princípios, valores, ela defende coisas que eu acredito. Então eu posso pertencer à sua comunidade. Então o gatilho do pertencimento ele é muito importante, principalmente nessa ideia do estudo, da aquisição de novas oportunidades, porque ele te abre portas relacionado a esses pontos também. Ari, eu quero passar agora para a oportunidade. Queria que você me falasse sobre como que você criou oportunidades na sua carreira, como que você conseguiu abrir portas para chegar em oportunidades. E eu só vou dar um adendo aqui. Para vocês que estão nos assistindo, para vocês que estão conectando aqui com esse podcast, o Pod Ricas, eu quero entender assim e queria passar algo sobre oportunidade. A oportunidade, ela é como uma plataforma e um trem. Quando você está na plataforma e vem o trem, tudo bem, se você não pegar aquele trem, você deixou de repente, conhecer as pessoas que estavam ali dentro e aquele maquinista. Ele vai embora e vem uma segunda.
essa oportunidade, esse trem, tá? Nessa conjectura aqui, nessa analogia, é uma outra oportunidade, Ari. Então eu entendo que cada oportunidade ela é única. Sim, Ela pode até parecer ser igual, mas ela não é igual. sim. Existe um maquinista, existe pessoas, mas são coisas diferentes. Então eu entendo que independente se você acredita que passou por, deixou de abraçar as oportunidades, mas calma, existe uma nova. Lógico, aquela que passou não volta, mas é muito bom e eu queria que você falasse sobre aproveitamento de oportunidades nas horas certas. Como que você coloca isso? Como que você administra isso para que a gente possa aprender com você? Sim. Deixa eu contar aqui uma história. Teve uma vez que eu fui convidada para falar dos arquétipos de marca. Eu nunca tinha falado. Eu só apenas estudava e comunicava assim com pessoas próximas. E quando ela me convidou, ela falou assim: "Ah, eu quero te convidar para palestrar no meu evento, tal, para empresárias". Aí eu falei: "Tá". Ela: "Você tem a palestra pronta?". "Tenho". Mas eu não tinha, né? "Tenho. Tenho a palestra pronta". Então Ok. tá bom, tal dia e tal horário você esteja lá. E levei a minha palestra. Claro que não foi a melhor palestra, mas assim, eu estava pronta para a oportunidade. Então, é uma coisa muito importante, você não deixar elas passarem, porque eu não sabia quando que eu ia ter outra. E a partir dessa que foi surgindo outras, porque lá pessoas me viram, gostaram do conteúdo e foram me convidando para palestrar referente ao assunto. Essa primeira oportunidade que você teve foi o quê? Foi uma oportunidade de palestra Sim. num evento? Para quantas pessoas nessa primeira oportunidade, você lembra? Mais de 100, 100, Você lembra 200 quantos tinha pessoas? no evento lá dos instrutores? Umas 20 e pouco, né? Não, eram umas 20 e pouco. E mesmo assim, que desafio. Sim, porque eram já pessoas, não eram pessoas iniciando na área. Então já eram empresárias, empreendedoras de vários lugares, Formada, com formadas, pós. aham. E eu fui palestrar ainda com pessoas que estavam palestrando também ali dentro do evento, e aí é ruim também, porque você acaba se comparando, né? Sim, sim. Mas é bom que você aprende. E tem aquela ideia, né? Poxa, ela já palestra há tanto tempo, vai ser a primeira e agora. Sim, Mas como que foi esse momento, o seu coração? Como que foi ali, aqueles momentos, se você puxar na memória? Conta aí, porque é muito foi. importante as pessoas saberem, Ari, Sim. que, por exemplo, você tá pronta por um determinado assunto. É, não falou não para a oportunidade, mas e agora? O que que eu Esse e faço, né? agora, como que foi para você? Quando eu cheguei lá, na verdade foi um lugar muito longe, né? Então, quando a gente chegou, eu já fui o tempo todo me preparando durante o caminho, né? E eu tento me controlar muito, controlar o meu emocional, eu tento não transparecer nervosismo, tento controlar a minha respiração, porque eu sei que isso ajuda. Quando eu cheguei, eu tentei ao máximo, sabe? Me controlar, assim, para parecer que eu estava plena. Mas eu estava muito nervosa por dentro. Medo de esquecer as palavras, né? Na hora que você vai falar, confundir tudo. Sim. Mas por isso que é bom você falar do que você tem conhecimento. Então, se você estudou sobre aquilo, você tem expertise para falar. Não precisa ficar com medo. Claro que a situação em si, né, ela deixa a gente amedrontada, Sim. mas é controlar a respiração. E uma coisa que eu aprendi com um dos meus mentores é lembre de algo antes de você subir no palco. Lembre de algo que vai te dar aquele gás na hora que você subir. Então, eu lembro que antes de eu entrar lá, eu fui no banheiro e aí eu me concentrei, e eu gosto muito de música, então me concentrei na música que me dá um gás. E eu falei, agora eu não posso perder essa oportunidade. Quando eu fui para palestrar, quando eu entrei, que ela me chamou, eu lembro que tinha uma televisão, né, grande, assim, para poder expor o conteúdo, e eu fiquei bem na lateral, quase entrando dentro da parede, morrendo de vergonha. Mas eu achava que eu tinha que ficar do lado para a pessoa conseguir ver o conteúdo, né? E na verdade não. A pessoa tem que te ouvir falar do conteúdo. Ela não tem que ficar assistindo o seu conteúdo. E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo. Então, por isso que é bom errar, né? Porque aí depois você vai acertando. E foi uma das coisas que eu peguei como insight, foi isso. E na hora que eu que eu cheguei lá, que eu vi que tinha também pessoas conhecidas, também me amedrontei. Porque são pessoas que já eram influentes na área, e eu falei, meu Deus, vão me comparar, será que eu vou falar certo? Você fica com bastante medo. Pré-julgamento ali, não medo. Mas deu tudo certo. Ari, que trajetória linda. E eu vejo assim que a gente está galgando aqui por um processo, onde você passou por toda uma estrutura de conhecimento,
teve ali os seus conhecimentos, daquilo que você era ruim e melhorou esse posicionamento. Na sua trajetória, em cada passo que nós estamos conversando aqui, te ouvir falar sobre o poder nas mídias, comunicação, networking, toda essa estrutura também na parte de técnica, estudos e oportunidades foi sensacional. E nós chegamos aqui, então, talvez num ápice. Porque eu te conhecendo um pouco, por tudo que a gente conversou aqui, até no bastidores, você falou sobre um projeto que nasceu desse tempo também de trajetória. Eu não vou dar spoiler de nada, eu queria te ouvir, porque isso conecta, isso é o que te trouxe neste pico da montanha, neste lugar que você está hoje, que são esses processos. Eu gostaria que você falasse sobre essa parte que você entrou nesse novo projeto administrativo de suporte, eventos, que é algo que a gente conversou aqui no background aqui. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para nós sobre essa estrutura. Certo. Quando eu era criança, eu sempre fui muito gordinha. E aí as minhas tias me chamavam de rica. Rica. Ai, que riqueza, que rica. E aí pegou. Então, até hoje, elas me chamam de rica. A partir disso, eu quis criar um evento para falar sobre posicionamento. Sobre como elas teriam que vender, se posicionar, né? E eu falei, que nome que eu vou colocar nesse evento? Porque eu não queria colocar o meu nome, eram vários nomes, não era algo que conectava comigo. E o Ricas, ele acabou que se conectou demais com o propósito. Por quê? O Ricas, na verdade, eles são siglas, né? E daí veio o evento Ricas. O Ricas, ele representa profissionais que querem se posicionar melhor, que querem criar um network, querem ter uma comunicação mais eficaz, querem ter a venda mais fácil, mais fluida, e têm dificuldades. E não conseguem pessoas para ajudar nisso. Então, o Ricas, ele veio dessa vontade, que eu falei, o Ricas é o meu nome, então é o que eu penso. É o meu apelido, né? Então, é o que eu penso. Então, eu vou colocar isso para fora, vou externizar. E a primeira edição do Ricas foi até dentro do meu espaço para alunas. Convidei alunas para poder vir assistir as palestras, gostaram, foi super validado. E a partir disso, eu falei, não, vamos colocar para fora. E abrimos para o público externo. Hoje nós estamos indo para a 4ª edição do evento Ricas. Uau! Que top, que trajetória top. E fala um pouco mais, Ari, assim, eu gostaria de entender um pouco mais. Hoje você contou o que significa a sigla do Ricas, o que representa, e o Ricas em si, essa estrutura de evento, é para que tipo de profissional? Sim. O Ricas, ele é direcionado para mulheres empreendedoras, independente da área delas. Então, lá nós temos desde advogada até nutricionistas, profissionais da estética, biomédicas, temos várias empreendedoras que querem se posicionar melhor, vender mais, se conectar. Porque quando você tem acesso a outras pessoas, isso te fortalece. E foi também o que me fortaleceu, foi o network. Então, é isso que nós queremos proporcionar para elas. E nessa 4ª edição, além de nós termos, né, toda uma organização voltada para as palestras que vai fortalecer ela, nós temos o projeto, né? O Bigger. Bigger é um projeto de desenvolvimento dessas empresárias, dessas empreendedoras, que já estamos agora indo para a 3ª etapa do Bigger. Já tivemos na 2ª, na 3ª edição, e estamos indo para a 4ª edição com o Bigger. Bigger é como se fosse pessoas VIP dentro do evento. Então, elas têm todo um desenvolvimento de carreira, onde elas são direcionadas, né, a se comunicar melhor, vender, tem palestras, tem aulas exclusiva para elas, não é direcionado para todo o evento, elas têm antes do evento, elas vão sendo desenvolvidas e também vão ser desenvolvidas para palestras. Então, toda essa trajetória que eu tive de erros e acertos, a gente passa para elas conseguirem se posicionar melhor e trazer até para os cursos delas, para os atendimentos delas, esse posicionamento diferenciado e saberem passar essa informação mais correta para o cliente. Tanto que, William, eu queria até agora aproveitar. Nós temos 2 Biggers que, nesse momento, estão decolando e indo para Orlando, nos Estados Unidos. Conta mais sobre estão isso. Indo palestrar lá. Como assim? Sim. Elas pessoas foram... que foram treinadas dentro do o network. Ricas. Vamos voltar só um pouquinho, porque Tá. as pessoas não sabem. Porque, assim, eu acredito que o Ricas é um método. Sim. E qual que é as siglas desse método? O que significa, Ricas? né? O que significa? Certo. O Ricas
R de responsabilidade, o I de inteligência, o C de compromisso, o A de autoridade e o S de sabedoria. Então, nós criamos essas siglas para completar a profissional. Porque a profissional, ela já tem a técnica, ela já sabe fazer o que ela faz. Mas muitas vezes ela ainda não tem autoridade, ela é um pouco irresponsável, marca horário, ela não chega no horário que marcou com o cliente. Ou então, ela marca fecha um acordo com o cliente, mas no final ela não passou aquele acordo com o cliente, então ela não teve compromisso com aquilo que ela firmou antes do atendimento. Então, nós formamos essas siglas justamente para deixar ela mais completa. Vai ser uma profissional completa. Reconhecimento, inteligência. Responsabilidade, inteligência, compromisso, autoridade, que é o que nós queremos trazer para elas, e sabedoria. Isso aqui também possibilita, né, Ari, pela até o que a gente conversou, ela entrar no ramo digital. Porque isso aqui é uma metodologia. Porque ela tem que ter parâmetros para dar certo, para virar ali. Assim como essas biggers. E aí vamos pegar esse gancho. E eu queria que você desse essas duas pontes para nós. Essa pessoa do evento, ela vai para o seu evento, lá ela consegue também entrar, lançar um produto digital, ela consegue entrar para o digital forte, melhorar na performance na sua clínica ou no seu espaço. Muitas vezes ela é uma pessoa que está vendendo ali de moda, vende roupa, acessórios, alguma coisa assim, também serve para essas pessoas. E eu queria que você contasse, alinhado a isso, lembra? Eu queria que você falasse sobre essas duas biggers que está em Orlando, mas fazendo essa ponte. Então, eu queria saber, mais uma vez repetindo, se você pode falar se essas pessoas lá no evento vão aprender também no digital, a dar certo no digital ali, independente do ramo que ela atua. Sim, nós trazemos palestras também para as mídias digitais, porque é importante, é um dos pilares que me fez crescer, e a gente traz sim nas palestras. Voltando para Bigger, agora em fevereiro nós tivemos a aula exclusiva das Biggers de desenvolvimento de produto digital. Então, elas aprenderam a desenvolver um produto e lançar eles no digital para ter também essa renda. Então, pensamos sim no digital, porque não é o futuro, é o presente. Nós precisamos estar no digital e vamos direcionar elas para que elas consigam cada vez mais estarem fortalecidas no digital. Que bacana. E essas duas Biggers, né, que você perguntou. Essas duas Biggers, elas foram Bigger na 3ª edição e gostaram tanto do projeto que fecharam novamente a parceria conosco. Então, agora nessa 4ª edição, elas são Bigger novamente. Então, o que nós proporcionamos para essas Biggers? Tanto essas duas quanto para as outras. Elas serem desenvolvidas para subir no palco. Muitas delas querem isso, né? Elas almejam subir no palco, serem reconhecidas, porque já estão na área já faz muito tempo e ninguém ainda viu elas. E são pessoas com um grande potencial, né? Tanto que uma delas, que agora tá indo para Orlando, ela tem uma equipe de mais de 20 pessoas de cuidador de idoso. Então, é uma pessoa que sabe liderar, ela sabe se posicionar. O que faltava para ela era alguém abrir a porta e falar, vai, voa. E elas foram, né, classificadas, na verdade, pela dona do evento lá em Orlando, viu o potencial nelas, e eu fiz essa conexão. Então, além delas, antes delas irem para lá, para Orlando, elas palestraram aqui em São Paulo, em um evento muito grande na área da beleza. Palestraram também num evento direcionado dessa dona do evento lá de Orlando. Então, conectou o assunto e ela convidou elas para palestrar lá em Orlando. Então, Bigger não é apenas um VIP do seu evento. Bigger é uma oportunidade de crescimento pessoal, digital e com oportunidades até internacionais. Então eu fiquei assim, poxa, Bigger, eu vou ser um Bigger. Pode ter um Bigger também? Pode ter o Bigger, porque eu quero ter eu quero ir para Orlando. Sim. Quem sabe com o Mickey. Não, e temos ainda outras oportunidades, porque tá vindo eventos em outros locais, né? Tem Egito, tem Portugal. Olha que bacana. E você falou aí sobre, Ari, caminhando aqui para a gente estruturar sobre... Nós conhecemos você, conhecemos que você tinha um apelido fofucha ali de rica, trouxe isso para nós no evento, fez o primeira sozinha ali no seu espaço, o segundo e o terceiro já foi para pessoas, no segundo e no terceiro ali, a gente conversando nos bastidores, foi um evento para 100 pessoas. Isso, 100 e poucas pessoas. Foi para 100 pessoas. E você está indo para a 4ª edição. Sim. Eu queria que você abrisse aqui o coração para nós,
falasse sobre esse evento, o que que é, qual é o nome, o que está acontecendo nesse movimento aí que você trouxe e quais as expectativas que nós teremos lá dentro, dando um pequeno spoiler, não geral, mas um pequeno spoiler. Esse evento, nós entendemos que precisaríamos mudar o branding da marca. Uau! Tanto que, com o auxílio da Monavi, nós identificamos que teria que ser alterado a cor do evento e a nomenclatura. Então, o evento, ele chamava Seja Ricas. O seja, porque como o ricas são siglas, então eu entendia que seja seria a pessoa. Então, seja responsável, inteligente e por aí vai. Ah, tá. A pessoa não associava por conta de. é, Do do plural. plural. Porque o ricas tem o S Entendi. no final. Então, Sejam ricas. isso, então eles entendiam que estava escrito errado. E aí a gente entendeu que, como nós temos muitos projetos, né, vários projetos, entendemos que o Ricas seria a organização. Então, a organização Ricas agora tem vários braços. E um dos braços é o podcast, né? Os outros braços são eventos, e aí vai vindo mais outros braços que a gente ainda não pode falar. Mas tá vindo outros braços dentro da organização Ricas, que é quem organiza o evento. Essa edição, que seria a 4ª edição que vai acontecer em setembro, ela tem um nome que chama Magnetize. E o porquê de Magnetize? Nós falamos que trocamos, né, o branding todo, a cor, e trocamos os arquétipos também. Então, antes nós tínhamos o arquétipo do governante como principal. Hoje, o nosso arquétipo principal é o amante. Então, por que que nós trouxemos o amante como principal? Porque o amante, a titularidade dele é conexão, é magnetizar, é gerar uma comunidade, é estar próximo. E é o que nós queremos nessa edição. Então, essa edição foi justamente assim, tudo foi muito fluido. Tanto como surgiu o nome, quanto as cores. Tudo. O jeito que estamos conduzindo a organização tá sendo muito fluido. Parece que é para acontecer mesmo. Não é algo que tá assim, tá dando tudo errado. Não. Tá sendo muito fluido. As coisas estão acontecendo do jeito que a gente gostaria que acontecesse mesmo. Elas estão magnéticas? Sim. Até Estamos por causa do nome. atraindo. Estamos atraindo. Exatamente. E eu vou falar para você, Ari, é um nome que conecta muito com as pessoas. Você fala de magnetize, é justamente isso, é conectar. É estar juntos, é fazer parte de uma comunidade, é ter pessoas, mentores, ou se inspirar ali dentro em pessoas, que vai ter pessoas incríveis naquele palco, porque você não pode representar, agora não pode falar. Sim. Esse spoiler ainda não, pessoal, ainda não é o momento de falar sobre eles, mas terão condutores que vão conduzir sobre branding, vendas e comunicação, sobre posicionamento de marcas, inteligência emocional. E aí eu falo, nós temos um plano perfeito, Ari. Um plano perfeito aí para essas pessoas. Se você pudesse fazer uma chamada aqui para essas pessoas que querem se conectar. O que você falaria para elas? Qual que seria a sua chamada? Se você pudesse falar assim, a transformação que vai ter lá dentro, o que você diria para essas pessoas que notaram e se interessaram pelo Magnetize, esse grande evento do dia 23 e 24 de setembro aqui em São Paulo? Tá. Antes de eu entrar na chamada desse evento, William, deixa eu só lembrar aqui uma das biggers também, porque senão elas vão ficar chateadas que eu não falei delas. Temos várias biggers, mas temos ali também 2 biggers que foram convidadas para receber... 2 não, 3, perdão. Foram convidadas para receber uma premiação. E elas receberam premiação como destaque da área delas. Temos uma pessoa que é da área de imóvel, ela é vendedora de imóvel, e outras 2 que são da área de estética. E essas 3 receberam uma premiação agora em março sobre a desenvoltura, né? O quanto elas têm sido faladas no meio. E isso também é uma evolução para nós no evento. Então é isso que a gente quer proporcionar, para elas serem vistas, né? E aí sobre o evento. O evento vai acontecer dia 23 e 24 de setembro em São Paulo. É um evento sobre posicionamento de marca, comunicação, network, tudo que envolve você, empreendedora, empresária, que acha que ninguém está te ajudando, que você não tem braços ali para te auxiliar nessa caminhada. Você está cansada de fazer cursos, ir em eventos, ir em congressos e sair igual. Dá o segundo dia, você não aprendeu nada, não lembra de nada que foi falado. E eu quero te propor esse desafio.
Quando você está dentro do evento Ricas, agora nessa edição Magnetize, no evento nós temos a possibilidade de você sair aprendendo como se fosse um curso, porque lá dentro é ensinado estratégias, técnicas, é ensinado metodologia. Então você sai de lá parecendo que você participou de um curso mesmo. E os profissionais que são convidados a palestrar, eles têm bagagem, eles têm referência e têm didática no ensino. Isso que é o mais importante, porque você vai conseguir aprender de uma forma mais leve, sem ficar com peso nas costas de falar, e agora, o que eu faço? Aprendi, mas o que eu faço? Então, você vai sair muito leve. E sem contar que o network vai te auxiliar também. Porque você tendo pessoas ao seu redor que te incentivam a crescer, que te incentivam a dar esse passo à frente, adiante, você consegue sim colocar em prática tudo que você vai aprender. Então hoje a trajetória dessa mulher, Ari Costa, uma trajetória incrível, de muita personalidade, que trouxe conhecimentos riquíssimos. Eu anotei muitas informações valiosas para mim aqui e aprendi muito. E olha que bacana, uma mulher empresária, empreendedora, especialista em arquétipos de marca, que está agora lançando o seu quarta edição do seu evento chamado Magnetize e está abrindo essas portas para que você possa adentrar também como uma oportunidade. Lembra, a oportunidade é uma porta aberta. E é muito relevante falar sobre que a oportunidade ela é uma porta aberta com uma maçaneta que só tem a, a pegada pelo lado de dentro. É só você que abre. Eu não posso abrir essa oportunidade para você, mas você consegue abrir essa oportunidade. Então foi um prazer ter você, Ari Costa, aqui no Pod Ricas, fazendo essa inauguração incrível que foi. Foi espetacular, foi um momento incrível para nós aqui. E eu queria assim que você pudesse, em uma frase, Ari, pudesse marcar a vida das pessoas como inauguração desse podcast. Eu gostaria que você pudesse trazer uma frase que te marcou. Uma frase que pode também me marcar, uma frase que representa Ari Costa. Qual seria essa frase? Lembrando, você está sendo vista por milhares de pessoas. Qual é esta frase que você diria para nós? Sim. A desculpa, mesmo sendo verdade, ela é desculpa. E os seus resultados só dependem de você. Essa seria a mensagem. Ari, muito bacana. Foi um prazer para mim poder ouvir você nesse tempo. Fico muito grato, feliz. E aqui nós estamos encerrando esse podcast. Eu quero ser grato a vocês que estiveram conosco até agora. E eu quero agradecer você, Ari, por todo o tempo, por essa frase incrível que marca as nossas vidas. Então você não tem desculpa, você é o seu próprio resultado. E você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer por essa oportunidade. Gostei bastante. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima, se Tchau, Deus gente! quiser. Tchau, tchau. Uhul!